Prazer tê-lo aqui conosco Oi. hoje. Boa tarde para você, Edri, Renato, Sinara. Quanto tempo, Sinara? É verdade, Rui. Tudo bom contigo? Tudo bem, que bom você estar aqui hoje na banca Ô, também. Rui, eu tava contando aqui, acho que muita gente não sabe disso, que você foi um grande jornalista, né? Trabalhou muito tempo como jornalista. Se eu não me engano, na Exame, por um tempo, criou o Brasil Agora, aquele jornal que era do PT, né? Brasil Agora? Isso, é. Brasil Agora, que foi um jornal muito importante na década de 80, final da década de 80, e liderou uma das greves dos jornalistas, que foi uma das Não, grandes... não. Você não Eu fiz. participou? Não, eu participei da greve, mas não liderei, não. Não, mas Até era porque, na minha avaliação, eu achava que não devia fazer aquela greve. Como Ah, foi aprovado na Assembleia, eu participei. Mas olha, antes do exame, eu trabalhei no Notícias Populares, olha na só. Gazeta, na Folha, no Jornal da Tarde. Que quando a gente começava a trabalhar naquela época, você é muito jovem ainda, você tinha duas opções, ou polícia ou esporte. Então eu comecei trabalhando no esporte. Era É, divertido. eu trabalhei em esportes um tempo, no Diário Popular, finado Diário Popular. E quando, em geral, as pessoas iam para cidades também, né? Cobrir cidades na época, Cotidiano, né, na Folha. cotidiano. Eu trabalhei também em esporte, Ou sabia? revisão, né? Também fui repórter esportiva quando eu tinha 17 anos. Nossa, Olha só. Sinara cobria jockey. Eu cobria, na época, era de TV. Imagina como de mico que não devia ser, né? Eu, com 17 anos, fazendo reportagem de TV, e aí futebol era o esporte profissional e todo o resto era amador. Então, eu cobria vôlei, karatê, tudo, tudo. eu cobri muito esporte amador também, natação, corrida, Chamava assim, né? Na época. arremesso de peso. Cara, eu quando cobri esportes, eu não me esqueço de um dia que eu tive que acordar às 3 da manhã para ir no aeroporto de Guarulhos, cobrir o Rubinho Barrichello, que estava chegando, que ele estava na Fórmula 3, Fórmula não sei o quê, e ele tinha ganhado uma corrida, eu tive que ir lá num puta frio para falar com o moleque, ele não sabia falar quando estava na Fórmula 1, imagina quando ele estava na Fórmula 3. Não tinha lead, não tive que inventar uma matéria. E no... Mas fala, Não, Rui. não, estava te interrompendo, continua. Não, eu ia te perguntar já, ia fazer. Não, um dos títulos que eu me lembro no Notícias Populares, tinha que fazer uma coisa bem criativa, né? Então, o Éder Joffre, o galinho de ouro e tal, Uhum. ele era peso galo, né? E depois ele mudou de categoria, passou a ser peso pena. Aí eu fiz um título que era o seguinte: Galo volta como pena. Você falou disso, eu lembrei aqui, a gente vai ficar lembrando matérias. Eu lembrei de uma matéria com a qual eu fui contratado no Diário Popular. Eu cheguei lá, os caras não queriam me contratar, me mandaram eu cobrir a Forja dos Campeões, que era uma eliminatória para virar boxeador. Tinha ali na CMTC um ringue e o pessoal ia, pedreiro, morador de rua, tal, ia lá disputar para ver se tinha algum talento bruto, né? Aí mandaram para fazer aquela matéria, comecei a entrevistar as pessoas, falei, puta, uma pegada. Os filhos do Maguila. Aí fiz uma matéria contando a história dos sonhos daqueles caras que estavam lá. Um era pedreiro, o outro era não sei o quê, o outro veio do retirante, tinha chegado na noite anterior, não tinha jantado, e todos sonhando em ser Maguila. Aí o Jordão, que era o diretor de redação do jornal, viu a matéria, deu destaque de capa e página inteira e eu fui contratado. Porra, durei pouco, mas fui contratado. Rui, CPI. CPI está tendo uma confusão danada aí, então eu vou te perguntar disso para começar, nem era a nossa pauta, mas eu quero entender, quebraram o sigilo do Lulinha, os nossos deputados estão enlouquecidos lá, imagino que você estava se atualizando sobre isso antes de entrar aqui, né? Então, nós tomamos uma decisão na bancada de assinar duas CPIs, a CPI do Hollenberg, que era CPI mesmo, e a CPMI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchiona.
não sei se todos, deputados e deputadas nossas, já assinaram, mas a bancada deliberou que a gente deveria assinar pelo seguinte: primeiro, nós não temos o que temer, não há nenhum envolvimento do nosso governo nessa questão, então é importante que apareçam aqueles que não estão sendo mencionados até agora, né? Então, a ação da nossa representação na CPMI era para não ficar só convocando o filho do Lula, ou os irmãos do Toffoli e tal, mas também todos os que são mencionados de alguma maneira para serem ouvidos, né? Tem também o seguinte: fora da CPI, o senador Renan está fazendo uma apuração como se fosse CPI também, convocando pessoas, e estão na CPMI do INSS também misturando as coisas. Agora, por enquanto, o principal envolvido nessa questão do Banco Master, que é o Vorcaro, até agora não foi ouvido, né? Então, seria importante que o personagem central fosse até lá. Esse é o nosso empenho. Agora, o Lula já disse, para que não haja nenhuma suspeição sobre as atitudes do nosso presidente, falou: olha, é claro que ele não gostaria que o filho fosse convocado, eu imagino, porque a CPI serve para tudo, para provocar, para fazer tribuna política, mas o que ele falou é o que todo chefe de Estado, que não tem a ver com isso, fala: olha, se meu filho tiver qualquer problema, que ele responda por isso, mas imaginando que ele não tenha nada a ver com esses assuntos aí, né? Mas a disputa CPI é aquilo também, ela vira palanque também, além de investigar, vira palanque, né? Isso já era previsível, né? E a gente, na Câmara e no Senado, nós somos minoria, né? Tanto que anteontem aprovaram o projeto das facções, sem o nosso voto, não pudemos declarar voto, e retiraram a taxação das bets, né? Que era justamente o recurso para reforçar os mecanismos da investigação policial, das polícias. A gente calculava isso em 30 bilhões. Quer dizer, o pessoal que não quer investigar o andar de cima e que está comprometido com o andar de cima em tudo quanto é negociata, tirou esse item que estava no texto já manipulado, porque, veja, eles estão agora inovando. Eles impediram que a gente fizesse um destaque de preferência na questão das facções, que é um direito regimental, adulterar, quer dizer, modificar o relatório do Derrite, que não podia mais ser modificado daquela maneira, como se fosse mudança de redação, que a gente queria optar pelo texto do Senado, e depois passar o trator, retirando um dos elementos fundamentais para financiar o combate ao crime organizado. E vários outros itens também que eles minimizaram e tiraram coisas que eram visivelmente inconstitucionais, como a ideia de que os presos de facções não teriam direito ao auxílio-reclusão. Ou seja, você transfere a pena para a família da pessoa também, que é visivelmente inconstitucional. E tem a ideia de não permitir que os presos provisórios tenham o direito de voto, algo que eu imagino que o presidente deva vetar pela inconstitucionalidade desse artigo também. Ô, Rui, me diz uma coisa: regimentalmente, o presidente da CPMI pode favorecer um lado? Ou tem como o pessoal do governo entrar para pedir a mudança do presidente? Porque ele está sendo questionado aí por favorecer sempre o lado da oposição, né? Não, veja, o presidente, na verdade, ele conduz os trabalhos e o relator é que faz a maior parte das perguntas. Não houve caso até agora de troca do presidente assim, mas é uma coisa que pode se pleitear
não há impedimento regimental para que ele seja mudado, né? Ô, Rui, e agora o governo vai tentar aprovar a PEC da segurança pública. Você acha que vão conseguir colocar essa questão da taxação das bets na PEC da segurança pública? Olha, primeiro, aí é a minha opinião, não falo pelo governo, né? Na minha opinião, nós não deveríamos tratar esse assunto com PEC. Por quê? Porque corre o risco de colocar coisas lá que depois não pode ser objeto de veto. Então, por exemplo, eu não sei se a essa altura o relator já concordou em retirar a pior coisa que tinha ali, que é submeter a consulta popular à redução da maioridade penal. Eu, inclusive, critiquei muito a declaração do nosso ministro da Justiça, e a nossa bancada também fez isso através de nota, dizendo que, primeiro, essa questão da maioridade penal é direito fundamental. Direito fundamental é cláusula pétrea, ou seja, só pode ser objeto de emenda numa outra constituinte. Então, começa pela inconstitucionalidade. Segundo, é uma concepção equivocada, porque você prender jovens, adolescentes, você vai aumentar o encarceramento, que já o país já é o segundo em encarceramento de pessoas, e vão ser presos de sempre, pobres, negros e moradores das periferias, ajudando a reforçar o exército de reserva para o crime organizado nas prisões. Então, medida totalmente equivocada. Eu estou, inclusive, na minha página, até convido aí os internautas e vocês mesmos e mesmas, eu estou fazendo um abaixo-assinado, diga não à redução da maioridade penal. Já tem aí milhares de assinaturas, é uma maneira de tentar fazer pressão sobre isso, e eu imagino que o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, deveria, inclusive, não permitir que, se esse item for mantido na PEC da segurança, que ele vá a voto, porque você vai votar uma coisa que é visivelmente inconstitucional. Então, tem lá formas de financiamento da segurança, né? Tem os fundos, a gente precisa talvez contemplar num dos itens essa perda que a gente perde, que no projeto das facções isso aí foi eliminado. Mas pela correlação que já houve na questão das facções, não vão querer pegar recursos das bets. Vamos tentar, é uma boa ideia, mas eu não sei se... É assim, Dri, hoje, temas como esse, como a escala 6x1, por exemplo, que é uma campanha terrível contra, se não tiver mobilização social, não aprova. Veja aquele projeto lá das prerrogativas. Passou na Câmara, antes que chegasse ao Senado. Teve manifestação popular, não foi nem tão assim, tinha 10, 15 mil pessoas, o Senado engavetou. Então, eu acho que o governo, o nosso governo, precisava fazer também convocações, o presidente Lula, tal, ir para as redes, e, se for o caso, até convocar uma rede nacional de rádio e TV e conclamar a população a procurar os deputados, os senadores, e mostrar o que está em jogo. A segurança pública não é uma preocupação nacional, uma das maiores. Então, fale com o seu deputado, fale com o seu senador, é importante ter integração entre as polícias, inteligência policial. Não é só aumentar a pena que resolve a questão. Tem que ter instrumentos para sufocar o crime organizado. E para sufocar o crime organizado, você precisa tirar os recursos, precisa impedir a lavagem de dinheiro, precisa ter investigação. É disso que a PEC da segurança trata, e integração entre as polícias também. E na questão dos fundos, a Polícia Federal ela precisa ter recursos, porque quem está desmanchando
toda a roubalheira desse caso Master, aí, por exemplo, é a Polícia Federal, que está pegando as emendas irregulares. Então, sem recurso, você não faz isso. Queria mudar um pouco de assunto, Rui, para falar sobre o cenário eleitoral. Aí eu quero te fazer 2 perguntas numa. Acabou de sair uma pesquisa aqui mostrando que, diferentemente do que se imaginava, o povo não viu como um problema o desfile de carnaval. A pesquisa foi divulgada aqui pela CNN, dá 39%, acho que para quem foi contrário à homenagem e o que aconteceu lá na ala da conserva, e 50 e poucos que não viram nada demais. Mas os resultados das pesquisas em relação à popularidade do Lula pioraram. Na margem de erro, vamos ser bem claro, né? 2% para cá, 1% para lá, mas saiu ontem o Atlas dizendo que há um empate absolutamente, por uma diferença de 0,1% para o Flávio à frente, inclusive, do Lula e do Flávio Bolsonaro no segundo turno. O que isso significa, Rui? Então, eu acho assim, eu vou voltar a falar da ciclotimia petista, né? Há um mês atrás, as pessoas ficavam dizendo que o Lula podia ganhar no primeiro turno e que bom que escolheram o Flávio Bolsonaro, que ele é um candidato melhor para a gente bater do que o Tarcísio. Agora, sai a pesquisa Atas Intel, o pessoal já começa a ficar apavorado porque o Flávio Bolsonaro teria encostado no Lula no segundo turno. Aliás, tem o 0,1 à frente do Lula, né? Então, nem uma coisa nem outra. Nem tem quadro de ganhar no primeiro turno. Aliás, nós nunca ganhamos no primeiro turno, todas as eleições que disputamos. A gente tem que estar preparado para uma eleição. A eleição é em 2 turnos. Vamos estar preparados para disputar 2 turnos. Se ganhasse no primeiro, ótimo. Mas não pode acontecer como aconteceu em 96. Quero recordar aqui. Todo mundo dizendo que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Parece que o marqueteiro sugeriu que ele não fosse ao último debate, aquele debate da Rede Globo, porque ele teria gordura para queimar, então não era bom se submeter a desgaste indo a um debate com o governador Alckmin na época, né? Pois bem, ele não foi ao debate, foi para o segundo turno, não tinha uma estratégia definida para o segundo turno, teve aquele episódio negativo dos chamados aloprados, e aí foi um corre geral até que nós resolvemos atacar o Alckmin como privatista que era, e ele apareceu com aquela jaqueta toda cheia de estatais assim, e isso levou o Lula à vitória. Mas teve 2006, né, Rui? Acho que você falou 96. Desculpe, 2006. Foi um bate-cabeça danado. Até ele deslocou, afastou alguns dirigentes, mudou a coordenação da campanha aqui em São Paulo, colocou a Marta com a equipe dela, que o integrava, para dirigir a campanha em São Paulo. E tinha coisas assim, ó, cargos de confiança, por exemplo. Não tinham feito campanha no primeiro turno. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi convocar os cargos de confiança fora do horário de trabalho. Falar, pessoal, vocês têm que fazer campanha, porque estava ganho, então todo mundo tomando chopp e tal, festejando, né? Então, tem que se preparar para 2 turnos. Quando a eleição começa de fato, tem os embates, normalmente quem está no governo tende a crescer. Isso é uma tendência histórica aí nas campanhas, mas não vamos nos louvar apenas nisso. Eu acho que tem que ter um programa, a direção do PT, junto com o governo, precisa ter um programa que não pode ser mais do mesmo. Eu sei que nós fizemos muitas entregas, nós reconstruímos muita coisa daquilo que o Bolsonaro destruiu, mas, primeiro, nem toda a população sabe tudo o que foi feito. Precisa uma campanha maior de divulgação.
Segundo, há algumas medidas que vão... essa questão do imposto de renda começa a produzir resultado mais para frente. Precisa reduzir a taxa de juros, porque a economia começa a crescer menos. E no ano eleitoral isso é ruim. E precisa ver que tipo de país as pessoas vão viver daqui 4, 5 anos. Começou um discurso agora, não, nós temos que ser antissistema. Precisa qualificar o que é isso. Que, veja, a população vê esse conjunto de episódios que acontecem na área criminal e acha que é uma roubalheira geral e no símbolo, no simbólico, acha que isso é culpa do governo. Então, primeiro, a gente precisa estar totalmente a favor das investigações, que elas não sejam dirigidas, né, parciais, e apresentar um programa com reformas estruturais. Se nós somos antissistema, nós temos que mudar aspectos centrais desse sistema, que é um sistema capitalista, explorador, opressor. Então, por exemplo, nós não podemos tergiversar em nenhum momento com a questão do fim da escala 6x1. Nada de, não, dá 2 dias de folga, mas com o mesmo número de horas. Ou, não, dá 2 dias de folga, mas reduz o salário. Nada disso. E temos que acelerar a regulamentação também dos trabalhadores de aplicativos. É um público que integra a classe trabalhadora, mesmo que se dê o nome de nova classe trabalhadora. No STF, estão pejotizando quase tudo, a gente precisa tentar reverter isso, e uma discussão sobre o futuro de coisas que melhorem realmente, mais acentuadamente, a distribuição de renda. 70% da população está ganhando até 2 salários mínimos. Precisamos gerar emprego de qualidade para a juventude. Você nota na pesquisa que tem um certo declínio do apoio dos jovens à nossa candidatura. Parte por desencanto, que precisa ser estimulado com sonho, com futuro, com mudança, e parte porque estão sendo engolidos pela direita mesmo, né? E cuidar das candidaturas agora. Nós estamos no chamado Triângulo das Bermudas, estamos sem candidato até agora. Temos um candidato no Rio, que escolheu uma vice agora que o irmão é bolsonarista, raiz. Tenho dúvidas da extensão do apoio que o Lula vai ter através dessa candidatura aí a governador. E São Paulo e Minas nós estamos sem ninguém ainda, tem só especulação. E o tempo vai passando, nós temos que até o final de março, eu acho, ter essas candidaturas já decididas, porque você não faz campanha eleitoral, mesmo a pré-campanha, em que, em vez de ser o debate sobre programas, sobre ideias, cada reunião é de perguntar quem é o candidato, se é fulano, se é ciclano, quem vai para o Senado. Eu tenho ido em vários lugares aí para me apresentar como pré-candidato, e a primeira coisa é, você passa o tempo, não, mas e a Simone, e o Alckmin, e o Haddad? Eu ia te perguntar, e a Simone Tebet? Não, sobre o quê? Ela está tendo negociação mesmo, tem uma parte das pessoas que gostaria. Eu, particularmente, Rui, acho que a Simone daria, no mínimo, trabalho para o Tarcísio, sabe? Então, eu tenho evitado fazer esse tipo de discussão, não que ele não possa ser feito, porque quando você começa a discutir plano B, é sinal de que você abriu mão. Por que eu digo isso? Porque, por mais méritos que tem a Simone, eu inclusive vi um debate dela com empresários, no dia em que houve as condenações do Bolsonaro e da corja dele. Ela me surpreendeu positivamente porque ela abriu a reunião com os empresários saudando aquela medida que era uma medida para evitar que o golpe voltasse e tal. Uma intervenção, não sou de esquerda, sou liberal, mas defendo o governo do Lula por isso, programas sociais. Me impressionou bastante. Mas por que eu não quero discutir o nome dela?
porque é a melhor alternativa para nós, porque já disputou eleição, foi bem votado como candidato a presidente da República, ajudou a construir a vitória do Lula como candidato a governador, tem o que mostrar, foi prefeito, tem experiência, é do PT, é o Haddad, é unanimidade. Vocês lembram que o Lula teve que disputar prévia no PT, disputou com o Suplicy. E, pela primeira vez, você tem um candidato que ninguém é contra, ninguém quer se apresentar para enfrentá-lo, ninguém apresenta outra opção. Então, eu prefiro esperar essa Só ele conversa. é contra. Não, pois é. Não, mas essa Meu conversa que o Deus. Lula, conversa definitiva do Lula com ele, se ele efetivamente não quiser, não aceitar essa tarefa, que é uma tarefa coletiva de quem tem projeto, aí nós vamos pensar em outras opções. Mas fora disso, eu não analiso nenhuma outra hipótese nesse momento, até porque, como eu não integro o grupo de trabalho eleitoral nem a direção partidária, eu posso ser livre de pensar, só pensar. Né? Aí, em outra ocasião, se o Haddad definitivamente não for candidato, eu opino sobre a Simone e outras alternativas, sabendo que ela é uma grande ministra, deu uma grande contribuição quando veio apoiar o Lula no segundo turno da eleição de 2022, e ela vai decidir que tipo de candidatura ela pode pleitear, se é em São Paulo, se é no estado dela. Devem estar fazendo pesquisa, inclusive, sobre isso. E ela seria uma novidade, seria uma mulher também. Você vê que nas pesquisas as mulheres são as que mais estão dando respaldo para a candidatura do Lula, são maioria na população, são maioria no eleitorado. O próprio Bolsonaro está procurando uma vice. Dizem até que se ele tivesse, em vez do Braga Neto, escolhido uma mulher naquela ocasião, ele poderia ter derrotado o Lula. Né? São coisas que se diz aí sem comprovação. Mas eu acho que podemos sim, lá na frente, na hipótese do Haddad não querer ser candidato, e o ministro Alckmin já disse também que pretende ficar onde está, então a gente poderia discutir. Agora eu continuo Haddad junto com a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, da seleção brasileira, que eu acho que todo mundo é a favor. Olha, eu quero fazer um parênteses, então, Rui. Eu acho que o Haddad seria um candidato que poderia se eleger senador, e a Tebet teria todas as condições de ter a votação que o Haddad vai ter para governo do Estado. Uma avaliação, evidentemente, sem pesquisa, sem dados objetivos, porque eu acho que o eleitorado do PT simpatiza muito com a Tebet e não teria problema de votar nela. E para o Haddad ganhar do Tarcísio vai ser muito, 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 muito difícil. Mas aí é palpiteiro, né? Então, Palpiteiro e... Mas esse... né? da seleção brasileira tem muito. Esse é um dos argumentos que eu discordo, sim, não de você. Não acho que o Tarcísio... As pessoas começam a dizer que o Tarcísio é imbatível. O Tarcísio é favorito, como o Lula é favorito. Não existe candidato imbatível, nem candidato que perdeu antecipadamente. Veja, consulte os prefeitos. Há uma grita generalizada porque ele não repassa recursos para cidades médias do interior. A Sabesp foi um tiro no pé vergonhoso, só para fazer caixa de campanha. A Sabesp vendida a preço de banana, presta um péssimo serviço agora, aumentou a conta de água, está chegando água suja na periferia, está tendo racionamento, os pedágios estão invadindo o estado todo. A política de segurança, que eles se jactam de ser muito bons, São Paulo é o recorde de feminicídio na capital e no conjunto do estado. A letalidade policial aumentou. Os policiais estão quase entrando em greve, porque aqui tem um dos piores salários do país.
não cumprindo, inclusive, promessas que fez para a corporação. Então, ele é vulnerável, já caiu bastante a popularidade dele, ele está enroscado com a questão do vice, que está sendo objeto de investigação sob acusação de que tem dinheiro lavado em Andorra, um semi-paraíso fiscal, e tem uma disputa, além de tudo, para remover o vice e trocar ou por alguém que o Kassab indique, ou ele próprio, ou pelo presidente da Assembleia. Então, são divisões no interior do governo que também colocam dificuldades para a candidatura, né? Então, não creio que ele seja imbatível. Ele poderia ser batido tanto pelo Haddad como pela Simone, eu acredito. Muito bem. Tem algumas perguntas aqui do nosso chat, deixa eu trazer aqui para a tela. A Andréia, ela diz, cadê os movimentos populares, sociais e sindicais nas ruas a favor do fim da escala 6x1 e tarifa zero? Até quando vamos cair nas mãos da extrema-direita? Pergunta a Andréia. Então, era justamente o que eu estava falando, que tem que ter mobilização social. E isso cabe aos partidos do campo popular, cabe ao PT e cabe também ao governo, porque é um projeto que o governo, inclusive, precisa mandar para a Câmara, porque estão discutindo, por enquanto, uma PEC que não é exatamente o que a proposta da 6x1 está formulando, né? Seria melhor um PL com urgência, né, Rui? Isso, exatamente. A Andréia também pergunta, Rui, o governo com a máquina na mão mina sem informação nenhuma sobre os feitos do governo, coisas ruins sobre o governo no interior, então o governo está mal. E ela diz ainda, até quando o governo vai dormir no ponto? A militância está descrente, ficando desmotivada. Gente, Tebet, governador de São Paulo, Haddad, Senado, PSD é governo, PSD está na vice, e a Rosemary manda aqui super sticker, e a Miriam também manda super sticker, e a Cláudia Soares também aqui. Muito obrigada, galera. Estava até comentando aqui, antes de você chegar, Rui, que assim, o pessoal batia muito no Pimenta, que a Secom estava com problema, que a Secom não entregava, que a Secom não sei o quê, o Pimenta não é do ramo. Pimenta apanhou, saiu de lá, o Lula estava ganhando no primeiro turno. O que aconteceu agora aí? Que o craque chegou e as coisas não resolveram. Não, então, primeiro, essa ideia do pessimismo aí a gente precisa combater, né? As pessoas podem ficar desanimadas e tal, mas o jogo nem começou em termos eleitorais, efetivamente, né? E tem até um socialista galês, o Raymond Williams, que dizia uma coisa importante, que o papel nosso de pessoas radicais, ou seja, de pessoas que querem chegar à raiz dos problemas e tal, que o papel de quem é radical é transformar, fazer a esperança possível de se realizar e impedir que o desânimo, o desconforto, o desespero se afirme na realidade, né? Então, pessoal, vamos à luta, nada de desânimo, não. Estamos na frente, o Lula está no governo, está bem, está voltando agora do exterior com boas realizações. Fomos beneficiados agora pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou um monte de taxas que pesavam sobre os nossos produtos, nossas exportações. Então, vamos à luta, nada de desânimo, né? Sobre a comunicação que você fala, Rovai, mudou um pouco o tipo de comunicação. Eu acho que o Lula devia ser convencido, porque ele disse que ele não quer. Mas será que não perguntaram para ele por que ele não quer? Que é o negócio da comunicação permanente. O López Obrador falava todo dia, a Sheinbaum lá do México fala todo dia. O povo gosta de ouvir o presidente. Então, isso é uma das coisas que eu acho que a gente precisava fazer na comunicação institucional. E ele tem direito de falar, não constitui necessariamente campanha eleitoral. E essa semana que entra,
o Sidônio vai ter uma conversa com a nossa bancada, vai ser ocasião aí de também ter mais detalhes e eu poder falar com mais propriedade sobre os planos para que a comunicação seja mais efetiva do que tem sido até agora. Mas ele tem dado mais, pelo menos, organicidade, unidade na nossa comunicação. Na época, até quando ele assumiu o Sidônio, eu estava dizendo que o Pimenta tinha sido injustiçado. Assim, injustiçado no seguinte sentido: a comunicação ela é a expressão de uma política. Não existe comunicação sem ter uma política, uma estratégia. Então, como nós estamos com, assim, falta, às vezes, uma estratégia unificada, vê esse episódio agora do decreto das hidrovias lá no norte. O Lula assinou um decreto, teve a mobilização dos indígenas, protestos e tal, ele revogou o decreto. Então, como é que isso foi decidido? Qual é o núcleo do governo? Nós vamos ter um problema agora. 20 ministros vão deixar o governo. Então, precisa ter uma integração rápida. Eu sei que provavelmente ficam substitutos no lugar, mas entra outra dinâmica, pode mexer coisas. Então, eu acho que é hora de ter uma estratégia eleitoral bem definida, um programa, pelo menos um arcabouço de programa, para orientar a comunicação, né? Não há comunicação eficiente se você tem ou uma estratégia ambígua, ou uma falta de estratégia, ou uma política que não fica clara para quem vai comunicar. E esse papel, em última instância, cabe ao presidente. Muito bem. É isso, né, Dri? É isso, queria Deixa eu agradecer. perguntar só uma coisinha. Vai ter campanha para o Congresso também, Rui? Está precisando, né? Não, então, essa é outra coisa que a direção do PT está procurando organizar as chapas. Eu vi aqui em São Paulo, nós precisamos de mais candidatos e candidatas a deputado federal, por exemplo. A nossa chapa precisa ser mais ampla, e nos estados também. Agora, isso você só vai definir o desenho mais geral e final em abril, quando você vê quem é que saiu, quem é que ficou, quem se desincompatibilizou, e depois as convenções no meio do ano. Mas eu estou otimista com a possibilidade de a gente aumentar as bancadas. Mas não tenhamos ilusões. Com o sistema político eleitoral atual, as forças do campo popular e da esquerda não vão fazer maioria. E voto em lista, um outro esquema de normas eleitorais. Eu acho que nós vamos precisar, inclusive, esse é um debate que pode ser feito na campanha, nós temos que facilitar as formas de participação popular. A chamada democracia direta, convivendo com a tal da democracia representativa. Isso vai acabar levando... A Constituição já está toda retalhada, né? A Constituição de 88. Está atropelada. Eu acho que a gente teria que criar condições na sociedade de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, não agora, uma dinâmica que cria essas condições para ter um outro tipo, porque as nossas instituições estão apodrecidas. Não, as instituições estão funcionando mal. Olha esse negócio dos super salários do judiciário. Então, são instituições carcomidas que precisam ser modificadas, alteradas, para que a democracia seja realmente uma democracia não só de letra, a democracia que dê possibilidade de orçamento participativo, opinar sobre temas decisivos que possam ser plebiscitados, que a iniciativa popular legislativa seja simplificada para que as pessoas possam propor leis ao Congresso e que tenha um rito especial quando chega lá. Nós estamos coletando assinatura à mão no século XXI. Quer dizer, essas questões elas têm que ser discutidas nos partidos de esquerda e do campo popular. O Teotônio Vilela, saudoso Teotônio Vilela,
quando veio a manobra para transformar diretas já em diretas na Câmara, eleições já na Câmara, ele dizia: o povo precisa tomar o poder nas suas mãos. Se manipularem, se tirarem o direito do povo, o povo tem que se rebelar. Isso dizia o saudoso Teotônio Vilela, não era nenhum revolucionário. E a gente corre o risco, a manter o sistema atual, de ter rupturas. E rupturas como foi a tentativa do 8 de janeiro. Você tem um quadro de aguda concentração de renda, dominação do país pelo agronegócio e o capital financeiro e bancário. Uma hora essa população não vai tolerar ficar vivendo mal ou sendo objeto de exploração terrível, como não ter nem o direito de 2 dias de folga. Uma hora a panela de pressão estoura desordenadamente. Então é preciso ter política, é preciso ter discussão democrática, e o caminho para isso pode ser lá na frente uma renegociação geral das coisas como funcionam hoje. Senão nós vamos continuar com um Congresso que a população vem considerando como inimigo, não distinguindo, inclusive, quem são os amigos do povo, e se descrendo da política. Muito bom, muito obrigada, Rui. Até a próxima. Obrigada pela entrevista e as análises aqui hoje. Valeu, Rui. Obrigado, Dri, Renato, Sinara, bom trabalho para vocês. Continuem fazendo esse jornalismo de qualidade, que eu ainda acredito que é jornalismo de qualidade no Brasil, apesar de tudo. E vocês integram esse bloco. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Rui. Tchau, tchau. Boa sorte aí.